horas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Agora são 2 horas e 37 minutos e você vai acompanhar uma palestra sobre saúde bucal. Esse é um evento de abertura do mês de prevenção. A iniciativa é do vereador Paulo Haddad. Acompanhe. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal para a palestra de abertura dos trabalhos do mês de prevenção de saúde bucal do município de Campinas. Convidamos para compor a mesa de abertura o vereador Paulo Haddad. Compõe a mesa também o vereador Fernando Mendes. Convidamos ainda Dário Saad, secretário municipal de Esportes e Lazer. Convidamos Edson Silveira, chefe de gabinete, representando aqui neste ato o secretário de Saúde, Carmino Antônio de Souza. Convidamos ainda Fernando Chiantia, presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas. Chamamos também Márcio Barra Grande, presidente da Associação de Técnicos de Prótese Dentária de Campinas e Estado de São Paulo. Alexandre Rangel, integrante do Conselho Federal de Odontologia, Comissão de Legislação. E, por fim, convidamos o palestrante desta tarde, Sr. Éder Magno de Oliveira, chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Mário Gatti. Os componentes da mesa podem tomar assento. Agradecemos a presença da doutora Rosana Selle, do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. Fernando Alves, assessor representando aqui o gabinete do vereador Jorge da Farmácia. E Walter Faria, também assessor, representando neste ato o gabinete do vereador Marcos Bernardelli. Convidamos para fazer uso da palavra, inicialmente, o vereador Paulo Haddad. Boa tarde a todos presentes aqui na Câmara Municipal. Boa tarde, público que nos assiste pela TV Câmara. Muito boa tarde, meu querido amigo, Bispo Fernando Mendes, um vereador de primeiro mandato, mas que tem feito aí um trabalho brilhante na Câmara Municipal de Campinas, um excelente legislador, um bom representante da população e trazendo para essa Casa de Leis muitos dos anseios, das demandas da população. Bispo Fernando Mendes, obrigado pela presença. Agradecer aqui também a presença do meu querido amigo, colega de profissão, doutor Éder Magno de Oliveira, que hoje irá nos brindar com uma palestra, né, falando aí da sua experiência dentro do Hospital Mário Gatti, na sua vivência, longa vivência dentro da odontologia, falando aí dos problemas, ou seja, das patologias, das afecções que muitas vezes acometem
as pessoas, o cidadão, a população, e que muitas vezes ela traz aí alguns transtornos e muitas vezes também muita dor. E é importante a gente estar aqui sabendo um pouquinho mais do trabalho, né, desses guerreiros, desses abnegados da área de saúde. Agradecer também a presença do Alexandre Rangel, do Conselho Federal de Odontologia, da Comissão de Legislação. Colega, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente, né, numa data tão importante para a odontologia de Campinas. O meu querido amigo Márcio Barra Grande, né, presidente da APCDCR, Associação dos Técnicos de Prótese Dentária de Campinas, aqui render a minha homenagem aos colegas protéticos, falar da importância deles, né, enquanto profissionais que nos ajudam e trazem aí muita qualidade de vida às pessoas que, porventura, têm aí necessidade de se fazer aí uma correção, né, dentro da sua cavidade bucal, né, fazer aí uma reabilitação. Então, nós temos grandes colegas que são protéticos ou técnicos em prótese. Então, render aqui a minha homenagem e agradecer, né, ao Márcio pela presença. Também o meu querido amigo, presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas, o Fernando Chiantia, que muito nos honra, viu, Fernando? Primeiro porque, por ser um menino novo, está fazendo um brilhante trabalho dentro da associação e a gente tem orgulho de saber que a Associação dos Dentistas está em boas mãos. E, na sua pessoa, parabenizar toda a sua equipe da diretoria. Tá? Receba aqui um abraço desse amigo vereador. O dentista amigo, companheiro, Edson Silveira, que também nos honra com a sua presença, Edson, e também nos tem ajudado muito nessa minha caminhada dentro do Legislativo, né, dentro das demandas, daquilo que a população anseia, passa para o Legislativo e nós, enquanto interlocutores da população, levamos para a Secretaria de Saúde e sempre e prontamente eles têm nos atendido. O nosso secretário municipal de esporte, o Dário Saad, ele teve que se ausentar por uma questão de agenda, mas também falar da parceria com a Secretaria de Saúde. O Dário, ele está nesse projeto, né, do mês de prevenção da saúde bucal. Então, agradecer a Secretaria de Esportes também. Agradecer a Rosana, cirurgiã dentista, também da rede, trabalhando hoje na parte administrativa, que me ajudou muito para que nós pudéssemos fazer desse evento algo que tivesse visibilidade, notoriedade e também credibilidade. Obrigado, viu, Rosana? Falar da minha alegria de estar recebendo o meu irmão de profissão, Dr. Luiz Antônio Toledo, assistente do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Mário Gatti e também da PUC de Campinas. E também, né, não menos querido, o Dr. Alexandre Ávila Fará de Souza, assistente do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da PUC de Campinas. Bom, para que os senhores tenham, né, ideia do que isso representa hoje aqui para os cirurgiões dentistas de Campinas, o ano passado eu tive o privilégio de estar apresentando nessa Casa Legislativa um projeto 57 de 2017, que criava o mês de prevenção da saúde bucal no município de Campinas. O mês de março ele foi escolhido porque no dia 20 de março nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde Bucal. É sabido que muitas atuações, ou várias ações da Secretaria de Saúde, das faculdades de odontologia, elas têm, né, como norte o mês de outubro. Mas eu quis, enquanto a data oficial, né, mundialmente comemorada, o dia 20 de março, fosse também mais um mês em que nós pudéssemos estar atuando. Na realidade, o que a gente precisa e todo mundo bate nisso, né, que o Brasil precisa um pouco mais de educação. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, viu, Fernando? Trazer um pouco de educação dentro
da odontologia, né? Educação na prevenção, para que nós quebremos alguns paradigmas. Por exemplo, né, coisa muito corriqueira, o dente da criança é um dente de leite, é um dente que vai esfoliar, não vai ser perdido e não faz falta. Né? Nós, enquanto cirurgiões dentistas, sabemos da importância da criança ter a sua dentição decídua preservada, porque o dente de leite ou dente decíduo, ele é guia de erupção dos outros dentes que vêm na cavidade bucal. Ele mantém o espaço para que aquela arcada não tenha nenhuma alteração quando da erupção dos dentes permanentes, né? Fazendo com que isso minimize problemas futuros, até mesmo problemas de intervenções ortodônticas, né, com aparelho na boca, para que o público que nos assista possa ter uma ideia, ou às vezes o aparelho não resolve. Né? Então, nós temos aqui profissionais, né, tem o Éder aqui, tem o Luiz, tem o Alexandre, que são cirurgiões bucomaxilofaciais, que muitas vezes a correção daquele problema que poderia ser evitado lá na infância, ele se faz com cirurgias agressivas, cirurgias, né, de porte grande, que são as cirurgias ortognáticas. Então, nós temos que quebrar alguns paradigmas, saber que uma dentição correta, né, uma boca que apresenta todos os dentes. Meu querido amigo Cláudio Miak, por favor, estamos aqui recebendo nosso presidente do Conselho Estadual de Odontologia do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Então, saber que muitas vezes uma boca, numa condição de saúde, que os dentes estão perfeitos, eles servem, primeiro, para uma boa mastigação, para que a pessoa tenha uma boa dicção, ou seja, ele fale de uma forma correta, né? A falha de dentes, muitas vezes, implica numa dicção ou numa fala não muito agradável, ou, às vezes, soprando as palavras, né? As palavras que são pronunciadas. Esteticamente, né? A boca é um cartão de visita, então é importante que tenhamos uma estética perfeita. A qualidade das nossas gengivas, né, da saúde da gengiva, para preservar o elemento dentário. Muitas vezes se perde dente, né, por um problema, primeiro, por uma gengivite, depois uma periodontite, ou seja, problema de implantação do dente, de suporte do dente. Então, às vezes, a pessoa perde dente íntegro, sem cárie. Sem falar dos quadros de infecção, que muitas vezes são intensos, né, necessitando de internações. Às vezes, um quadro infeccioso que era tão simples de ser debelado, de ser controlado, leva a internações. Quadro de infecções no coração, ou seja, quadros de endocardite bacteriana, um quadro de sepsemia, ou seja, uma infecção generalizada, e muitas vezes leva até o óbito. Então, aquilo que poderia ser evitado, muitas vezes ele é oneroso para o poder público, ele leva a um custo muito grande, né, e seja esse o custo, não só custo monetário, mas um custo social, né? Quem que gostaria de perder algum ente querido por problema de infecção na boca, né, bispo? E isso acontece, né, doutor Éder, doutor Edson. Então, é importante que nós criemos aqui, dentro do município de Campinas, a cultura, né, de estar passando informações, né? Aqui, o início da minha fala, falta educação, não só na formação intelectual, mas também naquilo que tange educação de formação, né, dos princípios básicos adquiridos com o pai, com a mãe, com os avós, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas também falta educação naquilo que diz respeito à saúde. Então, esse é o foco, isso é o porquê de nós estarmos aqui hoje, para que nós criemos no município de Campinas, e esse é o primeiro mês que estaremos comemorando, né, eu acho que é importante, eu, enquanto representante da área de saúde, eu sou o único dentista, e falo isso com muito orgulho, né, que sou um cirurgião dentista, apesar da minha formação também como médico, eu procuro honrar a minha formação, primeira formação acadêmica, que é dentista, e eu acho que hoje eu sou um dentista que tem aí uma formação acadêmica e também juridicamente, né, estou legalmente habilitado a fazer coisas que talvez ele extrapole um pouco a competência do cirurgião dentista, mas eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo de ser cirurgião dentista de formação. Então, talvez seja essa a minha maior contribuição, espero que eu tenha a oportunidade de propor, como tenho proposto diversos projetos, mas talvez que fique aí a marca para a cidade de Campinas, do vereador Paulo Haddad, criar o mês de prevenção da saúde bucal, e que isso se torne, né, dentro da Secretaria de Saúde,
Nós estamos aqui esperando o secretário, então já fica aqui a minha reivindicação, viu, Edson Silveira, para o secretário de Saúde, que nós tenhamos no próximo ou nos próximos meses de março, ações efetivas que tragam aí à população, né, muitas informações e tragam também à população a oportunidade, né, de, muitas vezes, estarem sendo examinadas, que se realize, por exemplo, diagnósticos precoces de câncer de boca, né, se identifique algumas patologias que elas têm aí repercussões dentro da cavidade bucal, muitas vezes são negligenciadas. Só para que os senhores tenham uma ideia, o público que nos assiste, o público aqui presente, nós temos uma agenda junto com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Esporte. Dia 15/3, nós estaremos lá no Parque Floresta, dia 15/3 também no Padre Anchieta, dia 16 no DIC 3, DIC 4 e Tancredão. Então, estaremos fazendo algumas ações, exame clínico para prevenção de câncer de boca, orientação às crianças de escovação, higiene bucal, enfim, temos aí uma série de atividades. O presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas também vai se pronunciar, vai passar também um cronograma de trabalho junto à associação, o doutor Edson Silveira também. Então, essas são as minhas palavras iniciais, e eu gostaria de abrir a palavra aos demais componentes da mesa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, começar da ponta, quem chegou por último fala primeiro. Então, o meu amigo Cláudio Miak, que muito me honra, já falei da alegria de tê-lo aqui. O Cláudio, além de cirurgião dentista de formação, ele é o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo e vereador de segundo mandato, né, em Mogi das Cruzes. Então, eu sei da agenda do Cláudio, eu sei da agenda apertada, ele tem sessão hoje à noite, mas fez questão de aqui estar e poder nos ajudar na condução desse trabalho. Cláudio, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer o convite feito pelo meu colega, duplamente colega, né, cirurgião dentista e vereador, Paulo Haddad. É sempre uma satisfação retornar a Campinas, uma cidade que eu fico satisfeito pela questão do cuidado em saúde bucal que é feito aqui em Campinas, tanto pelo poder público, através da prefeitura, como pela Câmara Municipal, através dos vereadores, e também pelas entidades de classe, como a Associação de Cirurgiões Dentistas de Campinas, e também os cirurgiões dentistas de consultórios privados, clínicas, enfim. Campinas realmente é um importante polo de atenção em saúde bucal, como é em vários outros temas aqui em nosso país. Então, é sempre uma satisfação retornar aqui. Eu quero agradecer o convite feito pelo vereador Paulo. Sempre que for convidado, estarei aqui. E ressaltar, em seu nome, eu quero cumprimentar todos os outros vereadores desta casa, que entendem a necessidade da atenção em saúde bucal e, dessa forma, se manifestam e aprovam as questões que envolvem a saúde bucal aqui do município de Campinas. Quero cumprimentar meu amigo, meu colega Edson Silveira, sempre, acho que em todos os eventos que eu vim em Campinas ele estava presente, né? Então, já quando eu venho aqui eu já tenho certeza de encontrá-lo. Mais uma vez, uma satisfação encontrá-lo. E também o presidente da Associação de Cirurgiões Dentistas de Campinas, o Fernando, nosso amigo também, sempre presente. O Márcio Barra Grande, da Associação dos Técnicos em Prótese Dentária de Campinas, também satisfação reencontrá-lo. Meu amigo Alexandre Rangel, que hoje compõe
uma importante comissão do Conselho Federal de Odontologia, que é a Comissão de Legislação, com temas muito importantes, e é aqui de Campinas. Então, Campinas está bem representada em todos os segmentos da odontologia. Mas apenas reforçar o que o vereador Paulo já comentou em relação à importância da saúde bucal para a nossa população. Começando a falar, por exemplo, do que foi citado já pelo vereador Paulo, da importância, por exemplo, entre vários itens, a importância da questão da prevenção do câncer bucal. Porque frequentemente nós ouvimos falar sobre o câncer bucal. Frequentemente nós ouvimos falar sobre prevenção em câncer bucal. Mas nós ainda não chegamos no ideal da conscientização da nossa população em relação à prevenção do câncer bucal. Só para todos terem ideia, no ano passado, no Brasil, nós tivemos mais de 4.000 óbitos por câncer bucal. É um número significativo. Se nós considerarmos que o ano tem 365 dias, são mais de 10 óbitos por dia por câncer bucal no nosso país. Então, alguma coisa está errada, né? No estado de São Paulo, nós temos, através do Conselho, incentivado para que as associações de classe, para que as secretarias municipais, para que os prefeitos, enfim, todos que estão envolvidos, tanto com o setor público quanto o setor privado, entendam a importância e a necessidade de, apenas nesse item, da importância, né, sem falar dos outros itens, mas da importância da prevenção em saúde bucal. E a prevenção do câncer bucal, ela é uma prevenção que é de aplicação, não vou dizer a palavra simples, mas viável, né? Fazer campanhas de prevenção é muito viável. E o importante é que, por exemplo, no município de Campinas, nós temos a certeza de que, na sequência de uma campanha de prevenção, vem o encaminhamento, né, o diagnóstico completo e principalmente o tratamento. Porque também não adianta fazermos campanhas de prevenção, por exemplo, de câncer bucal, e após a campanha o cidadão fica com dois problemas: uma suspeita de câncer bucal e sem local para ser atendido. Então é importante que a rede funcione, né? A rede pública e a rede privada funcione, e que as campanhas de prevenção sejam cada vez mais significativas. Um diagnóstico precoce de câncer bucal, além de evitar um futuro óbito, a prevenção, como em todas as outras doenças, ela tem um custo muito, muito, muito menor do que um tratamento. E o câncer bucal, vereador Paulo, ao contrário de outros tipos, por exemplo, câncer de estômago ou de intestino, o câncer bucal ele pode ser detectado em um exame clínico, pelo menos a suspeita. A confirmação vem com exames, mas a suspeita pode ser detectada, né, através de um exame clínico. O próprio cidadão, ao verificar alguma alteração na boca, ele pode procurar por assistência. Ou as campanhas de prevenção podem detectar precocemente um problema. É uma ferida que está há muito tempo, é uma prótese que está machucando, é um fumante, né? Então, existem sinais e sintomas muito claros em comparação a outros tipos de câncer que nós temos, que o paciente, ao detectar, já está num estágio avançado, né? Um câncer interno é muito mais difícil de ser detectado do que um câncer bucal. Então, eu dei o exemplo, vereador Paulo, do câncer bucal, mas nós temos uma série de ações que podem ser realizadas pelo serviço público, em parceria com as faculdades, em parceria com as associações, e aqui nós temos a ACDC, que faz um excelente trabalho, tem estrutura para isso. Então, um trabalho conjunto visando a
principalmente a conscientização da população da necessidade de procurar pelo cirurgião dentista, fazer campanhas de esclarecimento, mudar a cultura da população em relação ao tratamento odontológico, que não é apenas no momento de dor ou momento de estética, né? Tratar de saúde bucal é um momento também de prevenção à saúde e, com tudo isso, mudando a cultura da população e os serviços público e privado, oferecendo acesso ao tratamento, eu tenho certeza que aqui em Campinas nós teremos uma conscientização e a questão da saúde bucal sendo tratada como ela deve merecer, com bastante respeito, informação, diagnóstico e tratamento. Da parte do Conselho Regional de Odontologia, nós sempre estamos à disposição dos municípios, à disposição do Poder Executivo, do Poder Legislativo, à disposição das entidades de classe, à disposição das faculdades, mas principalmente à disposição da informação à população. Porque, ao contrário do que possa parecer, e que muitos possam entender, um conselho profissional ele não existe para proteger os profissionais, mas sim para defender a saúde da população, através da fiscalização e ética. E é esse o papel que o Conselho de São Paulo procura fazer, e todas as vezes que a saúde bucal for valorizada, reconhecida, como aqui em Campinas, por essas ações que estamos aqui presenciando hoje, por iniciativa do vereador Paulo Haddad, o Conselho estará presente. Então pode contar conosco, ficamos à disposição. Aqui em Campinas nós temos uma delegacia seccional do Conselho, mas assim como vários outros pontos do Estado, mas quero reforçar e fiz questão de estar aqui presente. O Campinas hoje é a terceira cidade que eu visito, e ainda vou sair daqui, vou para mais uma, mas a ideia é sempre essa, é prestigiar os colegas, os amigos que defendem a saúde bucal, seja no âmbito público, quanto no âmbito privado, quanto no âmbito educacional, associativo, nós estaremos presentes. Parabéns, vereador, pela iniciativa, e contem com o Conselho de Odontologia do Estado de São Paulo para aquilo que for possível. Obrigado. Eu agradeço muito, Cláudio Miak, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Como muito bem colocado aqui, muitas vezes um câncer de boca ele começa com uma feridinha que não cicatriza, uma semana, 10 dias, 15 dias, e facilmente diagnosticado pelo cirurgião dentista. Então, fica aqui também a minha fala de, enquanto nós, cirurgiões dentistas, que sejamos promotores de saúde, né? Não olharmos aí o lado direito da cavidade bucal sem nos atermos ao lado esquerdo, ou que não façamos aí um exame clínico adequado, aquilo que realmente se espera de um bom cirurgião dentista. Eu vou só quebrar um pouquinho a sequência da mesa. A gente está tendo aqui a honra e o privilégio de receber o nosso secretário de saúde, o Dr. Cármeno de Souza. Quem conhece a vida do Dr. Cármeno sabe da dificuldade que é ser, primeiro, uma pessoa tão brilhante, né, como ele, academicamente, a formação do Dr. Cármeno, quem conhece o seu currículo sabe, é o professor da Unicamp, orientador de várias teses de mestrado, doutorado, foi secretário de Estado, e hoje nos honra muito, viu, secretário Cármeno, por ser o nosso secretário de Saúde. A gente sabe das dificuldades de Campinas, eu, por inúmeras vezes, eu chego, né, a ser repetitivo nessa Casa de Leis, falando, né, que a federação nos obriga a investir 15% na saúde, a nossa lei orgânica é 17%, o Cármeno ele investe 31% na saúde de Campinas, e assim mesmo tem dificuldades, mas faz o seu trabalho com responsabilidade. Então, a gente sabe das dificuldades do senhor estar aqui hoje, sabemos da sua agenda, a hora Brasília, a hora São Paulo, mas me honra muito, viu, secretário, do senhor estar aqui e prestigiando esse nosso evento. E como médico, né, como oriundo da área de saúde, sabe da necessidade que nós temos de estarmos investindo na prevenção.
Então, eu vou passar a palavra para o senhor, para que o senhor faça as suas considerações, mas fica aqui já o meu agradecimento à Secretaria de Saúde pela forma parceira, pela forma leal, pela forma de amizade, amistosa, com que sempre me recebeu e tem me ajudado e está me ajudando nesse nosso projeto, né, do mês de prevenção da saúde bucal. Já tinha feito esses agradecimentos para o Edson Silveira, que é seu chefe de gabinete, mas Deus me presenteou e deu a oportunidade de fazê-lo pessoalmente. Então, fica aqui de público o meu agradecimento ao nosso secretário de Saúde. Muito obrigado, secretário. Bom, em primeiro lugar, quem tem que agradecer sou eu, Paulo, que é isso. Acho que é um enorme prazer estar aqui. O Paulo sai em vantagem sobre todos nós aqui da mesa, porque é médico e dentista, então ele já sai ganhando de 2-1, assim, né? Quer dizer, ele conhece todos os lados desse problema e acho que é importante ressaltar o trabalho que ele tem feito junto com as equipes de odontologia do município. Nesses últimos meses, nesses 3 primeiros meses, nós fizemos várias reuniões para tentando melhorar a questão do atendimento odontológico no município, achar as alternativas, e o vereador Paulo, colega Paulo, aí tem sido um grande suporte para a Secretaria da Saúde. Eu agradeço muito a amizade e o trabalho que o senhor tem feito também. Queria saudar aqui o vereador Fernando Mendes, que não menos luta pelas causas da saúde, né? Nós temos conversado muito sobre a questão da saúde ocular, que tem sido o grande mote do trabalho do senhor aqui na Câmara. O Edson, dentista e que trabalha comigo no gabinete, tenho um enorme prazer de ter ele junto comigo, dedicação a vida inteira à saúde municipal e à secretaria. Ao Fernando, presidente da CDC, que Campinas nós somos privilegiados porque temos grandes escolas, temos grandes universidades, temos a CDC como nossa parceira, né? Outro dia o Fernando esteve comigo, a gente conversou de vários projetos, inclusive de coisas de grande, vamos dizer, grande atualidade, modernidade, como a questão da implantodontia dentro do município, né? Então, acho que temos trabalhado para o mesmo caminho, né? Queria agradecer o Éder também, que é nosso colega do Hospital Mário Gatti, e os nossos 2 convidados do Conselho Federal, o Alexandre e o Cláudio, do Conselho Regional de Odontologia. Ok, da Associação de Prótese, me desculpe. Eu queria, Paulo, começar dizendo o seguinte: nós fechamos os dados do CIOPS de 2017 e na próxima sexta-feira, não depois de amanhã, na seguinte, eu devo vir a essa casa para apresentar o relatório quadrimestral, o último relatório quadrimestral, e também o relatório anual de gestão de 2017. Mas os dados econômicos mostram que nós fechamos de novo com 31% de aplicação dos recursos do município na área da saúde, o que é um valor insuportável ir além. Para ir além, nós teríamos que abrir mão de outras atividades que o município não pode abrir mão, da educação, não pode abrir mão da assistência social, de cuidar da cidade, na área viária. Quer dizer, esse volume de recursos mostra o compromisso que esse governo tem tido com a saúde e mesmo numa crise econômica sem precedentes, a gente investiu um volume grande de recursos, né? E o Paulo falou da minha atividade acadêmica e o Edson sabe o carinho que eu tenho pela odontologia, e tem uma razão muito particular, que é a razão científica. Eu não vou nem falar da assistência, né? Da assistência, sem dúvida nenhuma, os dentistas brasileiros são reconhecidos no mundo inteiro como muito bons, muito competentes. Eu vivi na Itália e é incomparável a diferença de formação e de qualificação dos dentistas brasileiros em relação aos dentistas europeus ou mesmo norte-americanos. Mas quando a gente olha na literatura médica
na literatura da saúde, a gente vê o destaque que a odontologia tem no mundo. O Brasil é o segundo colocado em produção científica no mundo, né? É uma coisa que a gente não costuma falar. Nós estamos atrás só dos Estados Unidos, e se a gente comparar per capita Brasil e Estados Unidos, nós estamos à frente dos Estados Unidos, em termos de produção científica arbitrada, quer dizer, aquela que a literatura internacional capta, apresentada em inglês e captada pelas bases de dados primárias, as mais importantes, o PubMed e outras bases. Então, nenhuma área da medicina tem esse destaque. Nenhuma área da medicina tem esse destaque. A primeira área da medicina que se coloca na literatura internacional está em 4º lugar, ou 5º lugar, por exemplo, a psiquiatria, a área de medicina social, algumas áreas que têm algum destaque, neurologia, mas como a odontologia não tem ninguém. Então isso, para nós, bastaria para colocar a odontologia num patamar muito elevado, né, no contexto da ciência, né, no contexto da ciência. E quando a gente olha o contexto da assistência, é aquilo que eu acabei de falar, quer dizer, é inquestionável a qualificação. As faculdades são ótimas, a CDC tem uma estrutura invejável que o município de Campinas tem que se orgulhar, né? Onde se podem treinar pessoas, onde se pode atender a população, que eu acho que tem sido o mais importante. Então, eu acho que, na minha vida, vou fazer 67 anos e acompanhei muito a evolução da saúde pública. Dificilmente uma área na saúde pública evoluiu tanto quanto a odontologia. Na assistência, na evolução dos materiais que são usados hoje, é impressionante. Quer dizer, eu sou de uma geração onde as pessoas tinham uma forte tendência a perder dentes ao longo da vida e muitos ficaram sem dentes e usando próteses, etc. Hoje, os nossos meninos dificilmente vão ter esse problema, porque eles têm acesso à escovação, eles têm água que já vem fluoretada, eles têm todo um treinamento para escovação. E os indicadores que nós temos do município de cárie, por exemplo, nas crianças e adolescentes, são indicadores baixíssimos, né? Menos de uma cárie por criança ou por adolescente, não é? Diagnosticado no ano. Então, vocês vejam que medidas de saúde pública, como a fluoretação da água, medidas simples de escovação, o que custa uma escova de dente? Praticamente nada para o poder público. O treinamento nas escolas dessa escovação e depois, claro, o atendimento na rede de atenção primária e depois na rede de atenção especializada, etc. E esse treinamento que se faz quase continuadamente dos profissionais de odontologia, os profissionais de odontologia eles se esmeram muito nesses treinamentos de extensão, não é? E eu observo muito, é muito comum os cursos de extensão na odontologia serem feitos no sábado, domingo. Eles abrem mão dos seus finais de semana, etc., para fazer esses treinamentos. Então, a área de odontologia é uma área que eu tenho um enorme carinho. Esse dia de prevenção de câncer bucal, nós já participamos em alguns deles, visitando várias UBSs, né? Os dentistas, naquele dia, todos se juntam. Normalmente, isso é feito aproveitando, por exemplo, a campanha de multivacinação, né? A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Infelizmente, o Brasil perdeu um pouco o glamour da campanha de multivacinação. Isso é uma pena, porque era um momento cívico no Brasil, era um momento extremamente importante, e a gente está vendo que a desinformação, a informação errada veiculada através das redes sociais, etc., tem desestimulado as pessoas a fazerem as vacinações. E as campanhas de multivacinação não têm tido os resultados que a gente tinha antes, não é? Então, vamos ver se esse ano, nessas campanhas de multivacinação, a gente volta de novo a potencializar e fazer essa busca, não é? do câncer bucal, que é extremamente importante. Como todo tumor, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor os resultados. A gente sabe que qualquer tumor, seja ele qual for, a tendência é instabilizar com o tempo, se transformar em
tumores maiores, mais resistentes, mais refratários, né, a qualquer tipo de tratamento. E, como foi dito pelo vereador e pelo quem me antecedeu, quer dizer, é um diagnóstico relativamente simples, porque você, com uma inspeção e uma pessoa treinada para olhar essa lesão, é capaz de suspeitar. É claro que depois tem o procedimento da biópsia e todo o procedimento terapêutico, mas a suspeita é feita por uma inspeção. A inspeção é olhar. É olhar e dizer, olha, aqui tem uma lesão que é suspeita, quer dizer, não custa nada, não dói, não tem injeção, não precisa colher sangue, nada. É a coisa mais simples do mundo, né? Fazer a inspeção e fazer a suspeita e encaminhar para o centro de referência. Eu vou encerrar aqui. Desculpe, Márcio, eu não tinha o teu nome, não conhecia, desculpe. Queria fazer essa saudação a você e agradecer de estar aqui e dizer o seguinte, que para nós a saúde pública de Campinas tem tido uma enorme prioridade. A gente quer que as coisas caminhem. Não é fácil saúde pública. O impacto da crise econômica sobre a saúde pública foi enorme, o número de procedimentos se multiplicou ao longo desses últimos 2 a 3 anos. Não é? Nós tivemos um crescimento muito grande de pessoas procurando a nossa rede, e eu acho que a área de saúde bucal sofreu um pouco nesse processo. E nós estamos tentando um pouco correr atrás no sentido de melhorar a nossa rede. Muitas unidades serão entregues novas, né? Esse mês de março nós já temos uma, que é a do Santos Dumont, que vai ser entregue, e várias outras que vão ser entregues e reformadas ao longo do ano. E nós estamos também finalizando um processo de seleção de empresas para cuidar dos equipamentos da área de odontologia, de modo que eu acho que nós juntos vamos longe, né? E acho que esse apoio dessa Casa de Leis aí, dos vereadores, tem sido fundamental para que a gente continue a fazer os melhores esforços para a saúde pública de Campinas. Queria agradecer o convite, não poderia deixar de estar aqui, só não viria se realmente não pudesse, mas peço desculpas pelo atraso, eu estava num outro compromisso fora também da secretaria, e agradeço muito a presença de vocês aqui e agradeço muito o esforço que tem sido feito pelo Paulo e por todos os vereadores. Muito obrigado. Vereador Paulo, só quebrando um pouco o protocolo, mas eu quero apenas complementar minhas palavras, cumprimentando o secretário de Saúde, Carmen de Souza. Secretário, eu estava aqui concentrado na minha fala e não percebi a sua chegada, então eu quero dizer que é uma grande satisfação dividir esta mesa nesta tarde com uma pessoa tão gabaritada na saúde de Campinas, do nosso estado, do nosso país, como o secretário Carmen de Souza. É uma satisfação e quero cumprimentá-lo nesta tarde de hoje. Obrigado. Quase que falou nosso município, né? Que é título de cidadão campineiro agora? Por que não, né? Brincadeiras à parte. Secretário, mais uma vez agradeço e também deixar aqui consignado, né, em público, que nós tivemos aí pelo menos 2 reuniões com todos os profissionais ou com representantes da rede municipal de Campinas, os dentistas da rede, que levaram ou trouxeram até o conhecimento do senhor e do Edson Silveira também algumas reivindicações, algumas demandas. Dessas reivindicações foi elaborado um documento, esse documento foi entregue ao senhor e o senhor tem aí se prontificado, ou se prontificou e tem feito, não tem medido esforço para que aquilo que está no papel seja materializado. Então, fica aqui o meu agradecimento de público, né, por todo esse empenho do senhor. Eu vou pedir para o bispo fazer as suas considerações. Nós já fui alertado aqui pelo cerimonial que nós estamos com o horário um pouco apertado, mas vou passar aos ocupantes da mesa que façam as suas considerações e aí nós vamos partir para a palestra do Dr. Éder.
Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu vou ser bem sucinto. E eu quero, na pessoa do Dr. Carmino, que é o secretário de Saúde, do Dr. Cláudio, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, cumprimentar toda a mesa de profissionais que aqui estão. E agradecer ao companheiro, ao meu vizinho de gabinete, o vereador Paulo Haddad, que, inclusive, já falei com ele para ele fazer passar por uma consulta com ele, que eu estou precisando. A nossa sociedade ela é muito carente de prevenção, né? E quero parabenizar por conta desse evento, por conta desse mês, porque há uma grande necessidade nas escolas, nas vilas e em todo lugar, em todo o país, mas principalmente aqui, se prendendo na nossa cidade. E a prevenção nada mais é do que um conjunto de práticas que são saudáveis e podemos até dizer que é a mais barata e a menos dolorosa para que a pessoa tenha a saúde bucal em dia. Então, vereador, está de parabéns e tomara que seja cada ano que tiver esse evento, ele cresça muito mais, principalmente essa atenção seja dada nas escolas para as crianças, porque é ali que se começa a ter a verdadeira educação da prevenção bucal. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu colega, vizinho, né, de gabinete, e passou aqui pela minha cabeça, eu poderia ter pedido para você assinar junto esse projeto comigo, né, pela liderança que ele tem, né, frente aí às igrejas, um montante de pessoas com que você representa, mas não obstante a isso, nós podemos trabalhar junto, conte conosco, conte com esses profissionais, né, da área de odontologia para que possa estar levando junto à sua comunidade, junto aos seus pares, todo um trabalho de prevenção. Eu vou passar agora a palavra para o Alexandre Rangel para que ele faça as suas considerações também. Boa tarde a todos. Vereador Paulo Haddad, o nosso secretário Carmino, saudar também a pessoa do nosso prefeito, né, no município, e externar a felicidade do Conselho Federal em estar vendo esses esforços da classe odontológica no sentido de levar a saúde bucal à nossa população. Parabéns pela iniciativa e que ela se espraie, né, pelos mais de 5.000 municípios que hoje temos no país. Muito obrigado. Alexandre, eu que agradeço, viu? Muito me honra ter aqui um representante do Conselho Federal de Odontologia, e essa casa está sempre aberta a vocês, e venham, né, fortalecer esse nosso trabalho, juntamente com a CDC, juntamente com o Conselho Estadual de Odontologia, para que nós possamos ter cada vez mais representantes que honram, que possam honrar a nossa classe. Seja ele o mais humilde, né, profissional, liberal, cirurgião dentista, né, no seu trabalho, dentro do seu consultório, até aquele que nos representa, né, num expoente, né, no mais alto escalão da representação de classe. Então, fica aqui também o meu agradecimento ao Conselho Federal, né, pela sua presença. Vou passar para o nosso querido presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas, doutor Fernando Chiantia. Paulo, boa tarde a todos. Em seu nome, Paulo, eu quero agradecer e cumprimentar a todos aqui da mesa diretiva e dizer que é um prazer, Paulo, imenso a participação da CDC junto a esse seu projeto. Você é um dos nossos conselheiros há muito tempo, conhece a casa, né? A CDC é uma entidade que na cidade de Campinas está aqui há 92 anos, tem um projeto bastante bonito em atendimento, e faço questão aqui de mostrar os números, que de 2008 a 2016, a CDC teve a oportunidade de fazer 112.990 atendimentos. E isso junto à rede pública, junto à parceria com a Prefeitura. Então, acredito que são números expressivos, corroborando um pouquinho com o Dr. Carmino disse, com o que o Cláudio disse, a odontologia precisa ser mais preventiva do que curativa,
Então, esse seu projeto ele é de suma importância, isso eu escuto desde que eu estava na faculdade, né, a intenção é essa. A CDC tem como parceria junto à Prefeitura, e quero agradecer ao Dr. Carmino, que manteve lá o Dr. Rogério na estrutura da CDC como um centro de referência para o encaminhamento do paciente com necessidade de diagnóstico em câncer bucal. Então, lá também é feito tanto o diagnóstico como o tratamento. Então, isso também é um pioneirismo junto à CDC, e colocar sempre a CDC junto a você. Já de antemão, em conversas anteriores a hoje, a gente já tinha acertado de que a CDC vai ser uma casa onde está aberta para esse teu projeto. Nós vamos só articular a questão de que tipo de atendimento, o direcionamento para lá, que tem o Centro de Prevenção ao Câncer de Boca, mas junto ao projeto Sorrir, que é um projeto também da entidade, que faz o atendimento e a prevenção junto a algumas entidades carentes, principalmente creches e crianças até 2 anos. Então, nós vamos acertar isso. Quero parabenizar pelo teu projeto, te agradecer por ser nosso conselheiro lá e fazer esse trabalho junto à odontologia, que isso muito nos engrandece. Conte com a CDC e a gente se coloca à disposição para você lá. Obrigado, presidente. Eu que me sinto honrado, eu que me sinto aí realizado, né, por ter aqui compondo a mesa pessoas envolvidas com as necessidades da comunidade, né? Falou do projeto Sorrir, falou do nosso colega que faz lá um trabalho bonito de prevenção, né, de câncer de boca, com parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas. Mas o projeto não é meu, o projeto é nosso, né? Isso veio da necessidade da odontologia poder mostrar, né, todo o seu potencial. Eu aqui agradeço a sua presença. Eu vou passar agora para o Márcio Barra Grande, para ele fazer as suas considerações. Boa tarde, presidente Haddad. Vereador, em nome de seu... Vou me expressar um pouquinho diferente. Hoje, a odontologia ela cresceu muito, sim, né? Eu vejo uma grande vantagem dessa nova campanha, desse novo parecer do câncer bucal na boca. E onde que encaixa o técnico de prótese dentária? O técnico hoje, ele é um artesão da prótese. Ele trabalha exclusivamente para o cirurgião dentista. Então, com a Secretaria da Saúde, poderia-se fazer uma campanha em que laboratório de prótese não pode fazer atendimento ao público. Isso é uma campanha que a gente vem solicitando passo a passo com o Dr. Cláudio Miak, e nós estamos fortalecendo essa nova prerrogativa. Para quê? Para que hoje elimine-se essa prática de ilegalidade dos laboratórios clandestinos. Em nome disso daí, a gente pode pensar de que maneira, durante essas campanhas, também fazer essa campanha de conscientização da população. O laboratório de prótese não atende ao público, apenas ao cirurgião dentista. Isso é importante para que essa prática não ocorra mais, porque quem pode fazer a prevenção é o cirurgião dentista e não o técnico. Muito obrigado, um abraço. Márcio, eu que agradeço, mas conte com a gente, viu? A gente sabe que o exercício ilegal da profissão é crime. Então, nós temos que combater isso, né? Isso não é privilégio dos técnicos em prótese dentária, mas também nós, cirurgiões dentistas, médicos e tantos outros profissionais, né, da área de saúde, hora ou outra são descobertos ou vêm à tona aí no noticiário profissionais que não têm formação acadêmica e estão atuando na área. Quantos e quantos médicos, né, que são aí desmascarados, ou são descobertos sem diploma. Eu vou passar a palavra para o Edson Silveira para que faça as suas considerações
Terminando as considerações, nós vamos descer ali para o primeiro piso ali. Vamos assistir a palestra do Éder. Então, Éder, você depois já está com a palavra e vai dar sequência aos trabalhos, tá bom? Boa tarde. Eu queria, muito brevemente, cumprimentar o vereador Paulo Haddad pelo projeto e todas as autoridades na mesa, os colegas, presidente do CRO, presidente da CDC, do CFO, o Éder, colega aqui, o presidente dos técnicos e profissionais de prótese. Eu queria cumprimentar aqui, assim, deixar público meu agradecimento a toda a nossa rede de equipe de saúde bucal, né, os dentistas, 184 dentistas, mais os profissionais técnicos, que vão, ao longo do tempo, construindo essa rede. Né, uma rede que tem que estar integrada também com o Hospital Mário Gatti. Então, é uma grande rede que tem um processo assim, de equipamentos muito modernos, e a gente está cada vez mais tentando qualificar e qualificando ainda mais os nossos procedimentos. E os nossos centros de especialidade odontológica também, que fazem um atendimento também bastante importante na questão da prevenção. Dizer que a nossa rede já faz atividades de prevenção nas creches, escolas. Nós estamos fechando agora os últimos dados aí de cobertura das equipes em escolas. Então, um dado bastante importante, o secretário também, no RDQA e nos relatórios, deve trazer esse dado. Então, é só justamente para cumprimentá-lo pelo projeto, dizer que realmente a prevenção e a promoção da saúde está sempre junto com as nossas ações, né? E a gente fica à disposição, agradecer o empenho da Câmara e de todos os outros vereadores que têm colaborado para a iniciativa aqui. Tá? Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Edson. Agora vou deixar o doutor Éder, chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Mário Gatti, que vai nos abrilhantar com a palestra falando sobre as afecções, diagnóstico e tratamento, né, prevenindo as infecções dentro de um contexto no ambiente hospitalar. Então, vamos desfazer a mesa. Convido a todos para assistirmos à palestra do Dr. Éder. O Dr. Éder Magno de Oliveira é graduado pela Unicastelo, em São Paulo, na turma de 1987. Especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela PUC Campinas, mestre em patologia bucal pela Faculdade de Odontologia da USP, doutor em implantodontia pela SL Mandic e hoje chefe do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Mário Gatti de Campinas. Tenham todos uma boa palestra. Alô, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade, o convite feito pelo vereador e amigo Paulo Haddad para estar apresentando um trabalho nosso lá do Hospital Mário Gatti, do qual eu represento o Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Agradecer aos demais componentes, os demais colegas presentes, a população também. E o que me foi pedido, né, pelo vereador para essa abertura foi que nós contextualizássemos, né, a prevenção de saúde bucal com algumas alterações clínicas que nós temos lá no hospital, e
e que chegam a uma proporção, como foi colocado pelo vereador Paulo Haddad, uma proporção que, muitas das vezes, o próprio profissional cirurgião-dentista não tem a oportunidade de vivenciar. Tá? Então, eu gostaria de iniciar a minha apresentação de uma forma geral, né, com a questão da saúde bucal, dizer para o vereador Paulo Haddad da nossa alegria, viu, vereador, e amigo, né, Paulo Haddad, de longa data, e da nossa alegria de poder estar aqui e de poder parabenizá-lo por essa iniciativa, e que a gente espera que não seja só no mês de março, mas que essas iniciativas a gente possa estar junto também nessa parceria. O Hospital Mário Gatti hoje atende aí em torno de 1.700 pessoas por dia. Ele é um hospital geral, mas tem o seu foco no pronto atendimento, né, na questão de pronto atendimento geral. E nós somos uma equipe de quase 20 profissionais, cirurgiões dentistas, residentes, auxiliares de saúde bucal, e nós desenvolvemos uma área bastante ampla dentro da odontologia, né, na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. Temos uma residência, 38 colegas já passaram pelo nosso programa de residência, e hoje, esse ano, completando 18 anos de atuação, e o serviço já é um serviço de praticamente 30 anos, que foi formado com colegas que se dedicam no dia a dia à especialidade. Tá? Falar de prevenção, né, de saúde bucal, é um tema realmente para o nosso país, um tema que nos leva a uma reflexão bastante importante, principalmente porque, como um todo, né, o país, a prevenção sempre é levada a um segundo plano. Sempre a gente fica, né, atuando no que urge, no que aparece, no que precisa ser tratado. E a gente esquece um pouco. E a gente tem uma facilidade, no caso da saúde bucal, que é o fato de nós podermos executar um exame clínico, um exame físico, com uma facilidade muito grande, em relação a outras áreas do corpo humano. E, infelizmente, a gente não tem ainda, né, essa consciência. Então, a gente espera que iniciativas como essa, do vereador Paulo Haddad, que possam, né, ser mantidas, e que a gente possa ter apoio da Secretaria de Saúde, apoio de outros órgãos, né, para que a gente possa realmente avançar em termos de saúde bucal. Quando nós falamos de saúde bucal, o que nos vem, né, à mente inicialmente, não podíamos deixar de falar sobre a higiene bucal, né, a higiene oral, que, felizmente, hoje nós temos, né, uma ampla divulgação das maneiras como essa higiene oral pode ser feita, com o uso de fio dental, escovas, as técnicas de escovações, e higiene da língua também. Então, não podemos, né, quando deixar de falar de saúde bucal sem nos preocuparmos com uma higiene oral, assim como tudo, né, uma higiene de uma forma geral. Odontopediatria, como foi muito bem colocado pelo colega Paulo Haddad, a importância desde a primeira infância, da atenção aos dentes, e não só aos dentes, como todas as estruturas, né, que envolvem os dentes. E os ossos da face também, para que haja um crescimento harmônico, e que, em algum momento, diante de alguma alteração, que isso possa ser feito mais precocemente, para que a gente possa ter uma dentição adulta satisfatória.
A litose também, dentro do contexto, né, de saúde bucal, é uma preocupação muito grande e que deve ser deixado bem claro que responde essa litose, basicamente, o motivo, a grande maioria, está na boca. Apesar de nós podermos ter outras condições sistêmicas, mas importante que o que deve ser primeiro avaliado é o estado bucal. Além disso, a saúde, né, falamos das crianças, a saúde hoje dos idosos é uma preocupação bastante grande, principalmente porque esses pacientes, infelizmente, eles perderam seus dentes, é uma geração com uma perda precoce de dentes, que, felizmente, também, como foi comentado aqui na mesa hoje, isso já está, a gente já está tendo uma mudança, e a gente já está conseguindo, né, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes tenham uma saúde bucal bem melhor que os nossos antepassados. Então, mas nós não podemos deixar de atendê-los. Então, nós precisamos nos preocupar com esses pacientes que precisam se alimentar. E hoje, felizmente, nós já temos próteses, implantes suportadas. O que é isso? São próteses sobre implantes em pacientes idosos que nos procuram e que nós conseguimos devolver, né, uma dentição satisfatória para a realização das suas necessidades, das suas funções, tanto a função e também pela estética. Então, isso hoje, pela autoestima que se consegue devolver a um idoso através das próteses, e principalmente as próteses implantes suportados, e a preocupação também com as próteses, com as suas... essas próteses, elas têm duração, então elas precisam ser renovadas. Tá? Autoexame da boca também, nós ouvimos alguns colegas comentarem a importância desse autoexame, principalmente para o câncer de boca, e isso é mais uma oportunidade que nós temos dentro da saúde bucal, pela facilidade de se poder examinar essas áreas, né, que estão muito fáceis de serem palpadas, de serem observadas, e alguma alteração que não, principalmente alterações que em 15 dias elas não desaparecem, elas devem passar por uma avaliação de um especialista, do cirurgião dentista. Aqui nós temos que atentar para todas as regiões. Odinofagia aqui é uma dor à deglutição, quer dizer, o paciente que tem dor para deglutir, são algumas alterações que devem ser observadas no exame bucal. O câncer bucal, que foi bastante falado, uma preocupação de todos nós, e principalmente dos pacientes mais idosos. A gente sabe que o câncer de boca ele está muito ligado a tabaco e álcool, mas ele pode também aparecer em pacientes que não fazem uso desses vícios. Tá? E uma coisa importante que a gente tem notado na nossa prática diária é o fato desses pacientes mais jovens, né? Nós tínhamos, geralmente, pacientes que, depois de 30 anos de tabaco, de álcool, que começavam a apresentar alguns sinais que poderiam estar sendo diagnosticados como câncer de boca. E hoje a gente já encontra pacientes com 35 anos, 30 anos, com diagnóstico de câncer de boca. Então, muito importante o diagnóstico precoce, e aí, mais uma vez, como prevenção para a saúde bucal. Cárie dentária, acho que a gente não pode, felizmente, como também foi colocado pelos colegas, hoje é uma realidade que a gente já está, né, virando esta página praticamente. Então, a gente, até nos nossos consultórios, nós não vemos cáries dentárias tão avançadas como nós podemos ver aqui nessa ilustração. Não é uma ilustração, é uma foto de um paciente, e que nas faculdades nós tínhamos isso como praticamente uma rotina, e hoje, felizmente, nós não temos essa doença cárie de uma maneira tão agressiva. E, felizmente, com
a fluoretação da água, com educação, com técnicas de escovação, com escovas também, que dão uma condição melhor para a cavidade bucal. Evolução da cárie. Então, nós, rapidamente, né, para as pessoas que nos assistem, importante, né, nós sabermos que essa cárie há uma descalcificação dos tecidos mineralizados do dente e ela tem uma progressão, levando até a perda do elemento dental. A doença periodontal também, ou a gengivite, ou a periodontite, ou tártaro, né, que é a calcificação dessa placa, ela é uma doença evolutiva e que leva também à perda do elemento dental. Tá certo? Além de você ter bactérias na boca, podendo levar a problemas sistêmicos também, uma endocardite, como foi colocado também aqui pelos colegas. Então, também é uma realidade ainda presente e importante que essa doença periodontal tem que ser controlada. Então, nós temos a necessidade de se manter a boca numa condição satisfatória e num controle. Não adianta nós só removermos, né, e isso, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de que o paciente retorne periodicamente aos consultórios. E agora, para a gente poder mostrar um pouquinho do que realmente a gente acaba tendo, né, uma sequência de todas dessas causas que nós comentamos, e a presença de bactérias na boca, eu gostaria de apresentar a infecção odontogênica, e é uma realidade que nós vivenciamos no dia a dia ali no Hospital Mário Gatti. Então, para vocês verem aqui, praticamente nós temos em torno de 1.270 casos só no pronto-socorro, fora os atendimentos ambulatoriais. E aqui, para a gente situar, só de infecção odontogênicas, nesse ano de 2016, que não mudou agora em 2017 também, nós temos 23% de toda a nossa casuística no hospital, no pronto-socorro, se refere à infecção odontogênica. E qual que é a importância desse quadro? É que quando esse paciente chega num pronto-socorro com um quadro de infecção odontogênica, geralmente esse quadro é bastante avançado. Tá? E isso leva à necessidade de internação dos pacientes, com dificuldade desse paciente ter que deixar o seu lar, deixar o seu ambiente de trabalho, perder dias, e ele, muitas das vezes, tem que ficar até uma semana mais internado por conta dessa infecção, que nós imaginamos que poderia ter sido, muitas delas, poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido debeladas lá na unidade de saúde, lá no consultório particular, e que muitas das vezes é negligenciada, não é bem tratado, e leva o paciente a esse quadro que nós vamos mostrar, né, para vocês. Rapidamente também, né, a gente tem alguns locais onde essas infecções elas são alojadas, por alguns espaços, que é onde essa coleção, né, essa infecção vai se alojar, e com riscos também até para a própria vida, né, dependendo desse local. Então, são alguns espaços que a gente é até característico de você olhar para um paciente e imaginar que possa ser um abscesso. Uma outra coisa importante é que esses quadros eles não são só de infecção. Nós podemos ter um aumento de volume na face e de estar tratando de outras patologias que nós, pelo tempo, não vamos conseguir explorar. Mais importante é que o processo inflamatório, geralmente, ele acompanha com dor, acompanha com essa característica de coloração alterada, principalmente avermelhado. Isso é bem característico e é o mais comum, né, a infecção. Então, isso a gente já, em algum momento, já presenciou, muitas das vezes, um quadro, são todos quadros do Hospital Mário Gatti. Então, são pacientes que são atendidos e que, eu volto a dizer, são pacientes que não,
muitas das vezes o colega que atendeu esse paciente em algum momento, ele não chegou a ter esse paciente nessa condição, porque ele precisa procurar um hospital, até pela condição clínica, muitas vezes dificuldade respiratória, que o paciente apresenta, e ele não procura mais o centro de saúde, então ele procura o hospital. Então, essa é a importância de nós entendermos a gravidade desse problema, que muitas vezes é negligenciado. Muitas vezes o próprio paciente procura uma farmácia, ele se automedica e leva o quadro a uma progressão, a uma gravidade que deve ser considerada. Tá? Então, aqui algumas diferenças nesse processo. O diagnóstico, como é que nós vamos fazer esse diagnóstico? Tem toda uma maneira de se abordar esses pacientes com as alterações. Tá? Exames de imagens que nós lançamos mão para fazer o diagnóstico dessas alterações clínicas, principalmente porque envolvem elementos dentários. Então, quando nós falamos em infecção odontogênica, vamos entender que são infecções dessas estruturas dentais. Então, a gente precisa de exames, às vezes, do dia a dia do dentista também, para auxílio diagnóstico. Exames laboratoriais, que nós temos acesso muito fácil dentro do ambiente hospitalar. Aqui, para a gente entender que tipo de bactérias que nós temos, até para poder medicar esses pacientes, para poder... Importante que todas as nossas condutas elas são baseadas em evidências científicas. Então, todos os trabalhos científicos é que nos norteiam o tipo de medicamento, o tipo de conduta que nós vamos ter diante das nossas infecções ou dos nossos casos clínicos. E isso pode alterar com o tempo e a gente tem que estar acompanhando também. O tratamento, então, a gente tem toda uma rotina para em que situações nós consideramos esses casos mais graves, que eles podem ser ou não tratados dentro de um ambulatório. Às vezes, e tipo de procedimentos que nós temos que fazer. Nós vamos mostrar rapidamente. A gravidade ela tem que ser determinada até devido a avaliar a defesa do hospedeiro, do paciente, se eu interno, se não interna. Então, tem todo um critério que deve ser adotado. Alguns cuidados também a gente tem que entender aí no meio desse processo, para indicação desse paciente dentro da admissão dentro de um hospital. A gravidade dessas localizações anatômicas, quer dizer, as localizações onde a gente tem esse processo, a gente precisa, com essas avaliações, definir qual é realmente a real gravidade da nossa infecção. Defesas do hospedeiro, isso é muito importante, quer dizer, o hospedeiro é o paciente, quer dizer, paciente imunossuprimido. Então, pacientes diabéticos, pacientes que fizeram ou estão fazendo quimioterapia, transplantado, insuficiência renal. Então, são pacientes desnutridos. Pacientes desnutridos são pacientes com um potencial maior de complicações. Então, isso é muito importante também quando nós estamos diante de um quadro de infecção. Quando tratar cirurgicamente, nós vamos mostrar as indicações de hospitalização e como ocorre esse tipo essa cirurgia. Quer dizer, a gente precisa tirar esse foco de infecção, na maioria das vezes drenar essa coleção purulenta que está em algum espaço bucal, para, junto com outras terapias, a gente ter realmente esse quadro debelado. Então, aqui, tratar cirurgicamente pode ir desde de um tratamento de canal dos dentes, a extração de um dente, a drenagem dessa coleção e da coleção purulenta. Todos esses procedimentos fazem parte de um rol de procedimentos para tratar esses casos de infecção. Então, drenagem cirúrgica, remover a causa, sempre é o princípio aí para nós estarmos tratando esses pacientes.
Então, aqui, uma drenagem cirúrgica só para a gente entender esse processo envolvido num espaço e a necessidade de drenar e deixar até um dreno, muitas das vezes. Aqui a gente vai mostrar rapidamente casos. Todos esses casos, volto a dizer, que são casos tratados no Hospital Mário Gatti, no ambulatório de cirurgia bucomaxilo ou no pronto-socorro. A necessidade de manter um dreno para esse procedimento, e aí o paciente no pós-operatório. Então, percebam, né, os casos eles se repetem, mas são casos bastante exuberantes, e, infelizmente, nós já tivemos casos de pacientes que vieram a óbito, tá, por uma infecção, pacientes muito obesos, diabéticos, e essas infecções elas evoluem muito rápido. Então, você, em 12 horas, você tem uma evolução muito rápida, por isso que tem que ser atendido num pronto-socorro. Tratamentos farmacológicos, medicações também são usadas para essas infecções. Suporte, né, nós temos que dar suporte para esse paciente, dieta, hidratação. Algumas causas de falhas no tratamento que a gente tem que detectar quando esse tratamento não consegue, naquele primeiro momento, ser debelado. Então, aqui alguns casos mais graves e que merecem uma atenção especial. Então, algumas complicações, como osteomielite, infecções orbitares. Aqui são só, para a gente, diagramas que nos mostram onde é, pelo fato da presença da estrutura dentária, a infecção dessa estrutura dentária, levando essa infecção para outras áreas da face e para outras cavidades também. Algumas complicações, como nós falamos, e a possibilidade até de mortalidade. E, rapidamente, alguns casos clínicos que nós atendemos no Hospital Mário Gatti, no dia a dia, né, da nossa especialidade, e que são, e como eles, e o pós-operatório, e toda a sequência aí, de controle desses pacientes. Então, exames, o paciente já no pós-operatório e no controle. Então, percebam que são pacientes que chegam com um aspecto facial bastante grave, paciente, e ele acaba, a gente, diante da iniciativa e do pronto atendimento, esses pacientes a gente consegue devolver a sociedade, consegue aliviar a dor desses pacientes. Então, aqui também, novamente, são pacientes, principalmente, que chegam bastante debilitados, com dificuldade de abertura de boca, sem se alimentar, e que tentaram, de alguma maneira, algum tipo de tratamento, não obtiveram resultado e precisam procurar o pronto-socorro, procurar um serviço especializado. Então, aqui alguns exames. Percebam, essa paciente chamou bastante atenção pelo aspecto facial. E olha a paciente depois a diferença, como essa paciente chegou, e olha como era a paciente. Praticamente, você não consegue identificar uma coisa pela mudança, pela alteração que o processo infeccioso pode causar. Então, pacientes obesos, novamente, muito importante, atenção, pacientes que precisam de um atendimento em centro cirúrgico, tá, com anestesia geral, não tem hora, então são pacientes que tem que ser aquela hora, não dá para esperar mais 12 horas, às vezes tem que ser a hora que chega e entrar como urgência. Tá? A mesma paciente também.
crianças, infelizmente, ainda a gente tem olha, um paciente com pouca idade e já com uma cárie importante, num dente permanente, e levou a um quadro de infecção e a necessidade depois da perda dessa estrutura dental. Então, basicamente, são casos que se repetem, mas eu volto a dizer, é muito importante a prevenção lá no começo, a prevenção da cárie, porque tudo isso, muitas das vezes, poderia ter sido evitado. E o controle do paciente. Queria aproveitar, né, para rapidamente, assim, pelo tempo, a gente teve que dar um pouquinho, né, doutor Paulo, mas está no horário. E dizer um pouquinho, deixar algum espaço para algumas dúvidas, algumas perguntas, mas não poderia falar aqui, deixar de falar de uma equipe que nós temos, assim como o doutor Paulo, lá na PUC, também tem um serviço de buco, colegas que, tudo isso que nós mostramos para vocês, são casos atendidos por uma equipe, e junto com o grupo de residentes, que nós temos o prazer, né, de estar atuando há tanto tempo, que são colegas que hoje, ex-residentes, que estão no Brasil todo. Esse ano nós tivemos um número de maior inscritos em residência em cirurgia bucomaxilofacial no Brasil, com 110 candidatos para 2 vagas. E alguns colegas aqui já estão se aposentando pelo tempo aí que nós já estamos na jornada aí na especialidade. Agradecer esse ao Hospital Mário Gatti, acho que para quem ainda não conhece, acho que todos que são de Campinas, né, não tem como não conhecer o Hospital Mário Gatti. Agradecer a oportunidade pelo vereador Paulo Haddad e deixar à disposição de vocês alguma pergunta, aproveitar também, agradecer a presença do colega, do Edson, que nos prestigia sempre e sempre nos atende, né, Edson, lá, para as necessidades que nós temos e principalmente pelo trabalho que nós fazemos junto com a Secretaria de Saúde. Então, toda a nossa demanda, praticamente, é de Campinas e de região, mas principalmente das unidades básicas de saúde. Nós somos uma retaguarda. Então, é um prazer estar há praticamente 30 anos nessa luta, e a gente espera, com iniciativas como essa, do vereador Paulo Haddad, nós possamos avançar mais na luta aí por uma melhor saúde bucal para os nossos munícipes, para os nossos pacientes, para as nossas crianças e os nossos idosos também. Tá certo? Deixar alguns contatos aqui para vocês. Tudo bem, Paulinho? Mais uma vez, então, queria agradecer a oportunidade e colocar à disposição para algumas considerações que nos forem solicitadas. O colega estava bastante interessado nas... Boa tarde, obrigado pela palestra. Eu gostaria de saber se a gengivite, se não for bem cuidada, se ela poderia dar algum problema cardíaco, né? Seria essa. Sim, a gengivite hoje já está comprovado que bactérias que estão ali na região dos dentes, na região periodontal, que nós chamamos,
essas bactérias, se a gente tem que ter um controle, nós não podemos removê-las totalmente. Então, nós temos que ter um controle. Mas, se você tiver esse quadro já patológico, como uma gengivite, uma periodontite, que já aí seria um caso mais crônico, esse excesso de bactérias, você pode, com certeza, ter um comprometimento cardíaco, e isso já é comprovado. Então, daí a importância de se fazer uma prevenção e um controle de saúde bucal. Vocês têm o índice de morte anual por câncer de boca? Olha, o câncer de boca, na verdade, no nosso serviço, o que a gente acaba tendo no serviço de diagnóstico, e depois esses pacientes eles vão para um serviço de cabeça e pescoço. Tá? Você está falando em Campinas? Felizmente, o câncer de boca, né, ele acaba tendo uma disseminação muito local. Ele não tem uma disseminação sistêmica. Mas, infelizmente, como nós temos a maioria dos casos sendo diagnosticados tardiamente, o risco de morte ele acaba sendo aumentado. E o que a gente tem também, assim, a cada 5 anos, esses riscos eles vão aumentando mais. Então, um paciente que é diagnosticado com câncer hoje, mesmo câncer de boca, então ele tem uma sobrevida muito boa em 5 anos, dependendo do estadiamento, dependendo do grau de comprometimento. Mas, a partir do momento que vai aumentando esse período, né, de tempo do diagnóstico, a chance de mortalidade acaba sendo maior. Tá? Como que é? Nas escolas. Hoje, nós não temos mais dentistas nas escolas, né? Hoje, isso nas escolas estaduais, algumas municipais, nós tínhamos consultórios, mas eles ficavam muito isolados, né? E hoje, por alguma determinação, algum tipo de planejamento, esses dentistas eles foram alocados para as unidades de saúde. Então, hoje também existe o programa de saúde de família. Então, a ideia é que o próprio profissional cirurgião-dentista esteja integrado numa equipe multiprofissional, que ele não fique isolado dentro de um ambiente escolar. Tá? Existem vantagens e desvantagens. Com certeza, era muito mais fácil você abordar uma criança, né, na escola, ela já estava ali para a aula, e você ia para o consultório, se tinha alguma queixa, alguma dor, fazer até um exame periódico. Tá? Hoje, nós não temos mais esses dentistas. Esses dentistas eles fazem parte de uma unidade, como eu falei, multiprofissional dentro do plano de saúde de família, nos bairros e nas unidades de saúde que estão alocadas nas várias regiões da cidade. Tá certo? Mais alguma colocação? Alguma dúvida? Então, nós agradecemos o Dr. Éder pela palestra, que com certeza foi bastante informativa, esclarecedora, é um assunto realmente indispensável, né? E então passamos agora a palavra ao vereador Paulo Haddad, para que ele possa dar suas considerações finais. Obrigado. Obrigado, mais uma vez. Primeiro, agradecer ao colega Éder Magno de Oliveira, o nosso querido amigo. Tivemos a oportunidade de fazer especialização, né, na Pontifícia Universidade Católica juntos, e quando o colega estava aqui falando, me reportei aquelas
cirurgias, né, que atravessávamos madrugadas operando. Até ia fazer um questionamento, mas a gente pode fazer uma colocação. Eu, quando abri os trabalhos do mês de prevenção de saúde bucal, eu procurei ter muita ênfase na educação, né? Tanto na educação para que você tenha saúde, tanto na educação para que você tenha formação, tanto na educação para que você tenha formação, né, de valores e princípios dentro da sua casa. E estava me reportando quando nós, jovens cirurgiões, nós nos deparávamos com problemas inerentes ao trânsito. Não sei se você lembra, que os cintos de segurança eram cintos abdominais e as pessoas muitas vezes não se utilizavam do cinto de segurança e muitas vezes eles tinham aí ferimentos de face extensas, fraturas extensas por conta da falta de uso de cinto de segurança. Então, a educação no trânsito, né, seja como limitador de velocidade, uma aparatologia que traga mais segurança, ou seja, cinto de 3 pontas, airbag, ele reduziu muito a nossa atuação dentro da cirurgia bucomaxilofacial, porque nós tínhamos fraturas intensas, né, cominutas, que exigiam muito tempo de cirurgia, e também dispendiosas, porque o uso de muitas placas, muitos parafusos, enfim, e tempos de internação, né, muito extensos, ou seja, demorava muito a recuperação do paciente. Então, essa é a educação que a gente quer passar enquanto legislador, para que as pessoas se conscientizem da saúde bucal. Eu agradeço mais uma vez ao colega, eu fiquei muito feliz, lisonjeado, né, por você ter aceito o convite, né. Eu nunca me canso de falar do excelente trabalho que o Hospital Mário Gatti faz, e tendo você como chefe do serviço. E só para dar um pitaco na resposta dele, nós não temos mais dentistas nas escolas, nem públicas municipais, nem estaduais. Mas existe um trabalho das unidades básicas de saúde também, que eles vão até as escolas e fazem prestam esse tipo de serviço. Né, está aqui o Edson Silveira, que é coordenador da saúde bucal, e ele sabe disso. Né? As equipes vão até as escolas para fazer fluoretação, levantamento de índice de cárie, enfim, está fazendo todo um levantamento, todo um diagnóstico. E, para finalizar, agradecer a presença do Edson Silveira, o secretário de saúde aqui esteve, o secretário de esporte também aqui esteve, o presidente do CRO, né, do Estado de São Paulo, o representante do Conselho Federal de Odontologia, presidente da CDC, presidente dos técnicos de prótese dentária. Enfim, nós tivemos aqui uma gama de profissionais que realmente representam, né, a odontologia de Campinas. Então, eu fico muito contente e fechado com chave de ouro com a sua palestra. Éder, você está sempre convidado e receba das mãos aqui, né, da Câmara Municipal de Campinas, aí um certificado de reconhecimento da sua presença e daquilo que você pode trazer de contribuição para a gente. Muito obrigado e agradeço, né, a atenção de todos. E estamos, mais uma vez, passando para a população que nós estamos no mês de prevenção da saúde bucal. Teremos aí algumas atividades dentro do município de Campinas, Vila Padre Anchieta, Floresta, DIC 3, DIC 4, enfim, estamos aí com uma série de atividades dentro da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas e também dentro da rede pública. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Eu converso agora com o vereador Paulo Haddad, ele que conduziu aqui esse evento, né, de abertura do mês da saúde bucal aqui em Campinas, né? Vereador, qual a importância de um evento como esse aqui para a cidade, para a Câmara?
Bom, esse evento marca, né, o primeiro ano de um projeto 57/2017, que institui em Campinas o mês de prevenção da saúde bucal. Ou seja, toda uma gama de ações voltadas para a prevenção da saúde bucal. Contamos aqui com a presença do secretário de saúde, o diretor da Saúde Bucal de Campinas, representantes do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, representante do Conselho Federal, enfim, o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas, e nós acordamos que teremos aí uma série de ações dentro do município de Campinas, visando, primeiro, prevenção de câncer de boca, uma orientação de escovação, levantamento de algumas demandas, algumas patologias, conjuntamente com essas entidades de classe e também com a Secretaria de Saúde e Esporte. O secretário Dário também, ele esteve aqui na Câmara Municipal com essa parceria junto com o Legislativo e junto com a Secretaria de Saúde. O senhor acredita, então, que essa movimentação com as entidades, órgãos, prefeitura, só assim a gente vai conseguir trazer a prevenção discutindo? Eu acho que é mais um marco, né? O que eu quis passar para a população, para as pessoas que aqui estiveram, que nós temos que ter a educação, ou seja, a cultura da prevenção, porque é muito mais barato, é muito mais econômico, né? Vamos dizer assim, você prevenir do que você tratar depois. Então, algo que muitas vezes poderia começar pequeno, vamos ser assim, bem simplista aqui, um câncer de boca. Um câncer de boca ele não começa grande, ele começa pequeno, é uma pequena ferida que está lá na boca, na cavidade bucal, numa mucosa, que é uma feridinha que está há uma semana, 10 dias, 15 dias, que não cicatriza. E se a pessoa procurar o cirurgião dentista, ele provavelmente fará um diagnóstico de que aquilo não é algo que se deva negligenciar, encaminha para alguém, né, que possa fazer um diagnóstico, essa lesão pode ser removida e o prognóstico, ou seja, a chance da pessoa não ter nenhum tipo de intercorrência maior ou não vir a óbito é muito grande. E como que está o cenário aqui na cidade, né? É uma coisa alarmante, é tranquila? Não, a Secretaria de Saúde aqui, vamos render dar crédito a quem tem crédito, eles têm feito um bom trabalho, né? A rede pública municipal, os dentistas da rede pública são profissionais capacitados, profissionais qualificados, profissionais gabaritados, que eles já atuam, né, de forma efetiva na população. O que precisa muitas vezes é que a população se conscientize e procure um pouco mais as unidades básicas de saúde, né, que eles valorizem um pouco mais aquela intercorrência ou aquilo que ele tem na boca, não negligenciar, falar, não, isso aqui não é nada, é apenas um sangramento na gengiva. Vamos assim, só para que vocês entendam, às vezes um pequeno sangramento na gengiva não necessariamente é um quadro da inflamação da gengiva, mas já pode ser um indício de um quadro de leucemia, por exemplo, né? De uma aplasia de medula que leva a um sangramento que você não tem controle. Então, existem patologias ou doenças que são sistêmicas, que são do organismo, que têm repercussão na cavidade bucal, ou seja, às vezes aparece primeiro na cavidade bucal como um indício de que algo está errado com o organismo. E a programação aí é extensa, né? Então, o pessoal pode acompanhar, tem que ir no dentista. Sim, nós estaremos fazendo uma atuação junto, né? Ações junto à comunidade, Padre Anchieta, Floresta, DIC 3, DIC 4. Então, existe um cronograma para que nós façamos atuações na comunidade, né? Com escovações, né, com técnicas de escovação, prevenção, uso de fio dental e também diagnóstico precoce de câncer de boca e outras orientações pertinentes a uma boa saúde. A gente fala que é do sistema estomatognático, que a boca é anexo, ou seja, articulação temporomandibular, enfim, tudo que se refere à cavidade bucal. Vereador, agradeço a entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e compareço nas nossas ações junto à comunidade. Muito obrigado. A gente fica por aqui, você fica agora com a nossa programação.